Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. Não há outra forma de o dizer. O PSD é o grande vencedor das eleições autárquicas deste domingo. Com profunda satisfação que posso hoje constatar que voltámos a ser o maior partido português no poder local, somos o maior partido português no poder regional e somos também o maior partido português na Assembleia da República. Ganham nas duas principais cidades do país, Lisboa e Porto, conquista Sintra e Gaia, resiste em Braga e em Aveiro. Apagou a distância de 34 câmaras que tinha em relação ao Partido Socialista nas eleições de há 4 anos. Quero, portanto, deixar ficar uma palavra a todas as portuguesas e a todos os portugueses. Podem contar, podem confiar no Partido Socialista, nas autarcas e nos autarcas que acabaram de eleger. Também não há outra forma de o dizer. O PS resistiu ao evitar a repetição da hecatombe das eleições legislativas de maio. Ganhou Viseu, Bragança, Évora ou Faro. Conservou o estatuto de força de primeiro plano no território nacional. Os resultados em geral revelam o valor do trabalho da CDU, o reconhecimento da ação dos seus eleitos e os fatores de confiança que suscitam, traduzido, particularmente em municípios de maioria, uma significativa expressão eleitoral quando comparada com maio passado nas eleições legislativas. Também não há outra forma de o dizer. A CDU continua a ser a terceira força autárquica do país. Perde Évora e Setúbal, deixando de ter poder em qualquer capital distrito, e no total viu 1/3 das autarquias que detinha mudar de cor política. O que mede os partidos políticos como as pessoas não são os momentos de dificuldade, são os momentos de superação. E o CDS supera todos os momentos difíceis. O CDS pode estar numa situação de agonia nas eleições nacionais, mas continua a mostrar uma extraordinária capacidade de resistir no poder local. Quem não tem absolutamente nada a celebrar nestas eleições é o Chega. Esta não era, no entanto, a vitória e a amplitude da vitória que queríamos. Depois de ganhar 60 concelhos nas eleições legislativas de maio e de conquistar a segunda maior bancada parlamentar, sai destas eleições com, diriam políticos de outras eras, pouco chinho. 3 câmaras. São Vicente, Albufeira e o Entroncamento. André Ventura tinha prometido 3 dezenas, 30, pelo menos antes de se aperceber na campanha que a implementação do Chega no terreno era afinal uma miragem. Mas nem por isso deixou de reivindicar uma vitória neste domingo. O que é que nos mostram estas eleições? E, essencialmente, que ilações podemos tirar destas eleições sobre a saúde da nossa democracia? Comigo neste P24 tenho o diretor do Público, David Pontes. Viva, David. Viva, Ruben. Estamos aqui a dar os últimos toques na edição impressa. É sempre mais complicado para acompanhar até o momento numa noite eleitoral que foi pródiga em deixar-nos em suspenso. Mas pronto, continuamos a nossa operação no online e aqui estamos no P24 a fazer o arranque da manhã. As eleições autárquicas não costumam correr muito bem ao partido de governo. O que é que aconteceu com o PSD para correr tão bem esta noite? O que aconteceu é que conseguiu, apesar de tudo, manter 2 cidades muito importantes, manter, entre aspas, porque apesar de Rui Moreira ser obviamente um independente, tinha ali um substrato muito grande de eleitores sociais-democratas, mas pronto, conquistou para todos os efeitos o Porto e manteve Lisboa, e isso acho que é marcante e importante. Mas talvez mais importante ainda foi obviamente conquistar o maior número de câmaras do que o seu adversário direto, que é o PS. Eu acho que apesar de tudo tem muito a ver também com a mudança que vivemos de ciclo. Havia, julgo que perto de 130 autarcas que acabavam os seus mandatos e por isso estava muito mais aberto. Muitos deles eram do PS, era o partido que tinha a maioria e por isso abre-se a possibilidade maravilhosa que é da democracia de haver alternância. Eu julgo que o PSD, que também está, apesar de tudo, a beneficiar de um ciclo negativo do PS, conseguiu conquistar e conseguiu transformar-se no maior partido autárquico e por isso esta é uma noite de laranja sem qualquer sombra para dúvidas. Ainda assim, o PS pode de certa maneira também ter a sua vitória porque as expectativas estavam muito mais baixas. Muito mais baixas, apesar de ter esta derrota importante de perder a liderança da Associação Nacional de Municípios, consegue conquistar uma série de cidades, algumas delas inesperadamente, estou-me a lembrar de Coimbra,
Coimbra, estou-me a lembrar de Bragança, por sinal... Viseu também? Viseu também, que seria completamente inesperado. Algumas vitórias também no Alentejo importantes e, apesar de tudo, não perderem toda a linha. Consegue manter esse capital simbólico de ter uma série de capitais de distrito, o que também deu para José Luís Carneiro matizar de alguma forma. Eu acho que mais importante do que isso, havia a ideia de que isto era sempre a descer e, apesar de ter descido alguns degraus, de alguma forma inverteu essa lógica e mostrou aqui que ainda consegue conquistar novidade e conquistar autarquias novas, e isso acho que é importante para a saúde do Partido Socialista numa altura em que continua a lamber as feridas. Não vale a pena mascarar isto como uma noite muito positiva para o Partido Socialista, mesmo que tenha ficado, e isso é interessante ver ali, às vezes muito próximo de uma vitória. Eu julgo que foi o caso de Braga, pelo menos isso é significativo e é assinalável, pronto, e dá para matizar de alguma forma esta queda eleitoral que o PS teve. Ao mesmo tempo, vemos a CDU que, apesar das perdas sucessivas, e são muitas as eleições autárquicas em que vai perdendo cada vez mais câmaras, continua a manter-se como terceiro partido autárquico. Sim, isso é importante, é quase simbólico em parte, mas é importante. A CDU continua lentamente a extinguir-se, mas ao contrário do que muitos vaticinam, que é sempre a sua morte, isso não aconteceu. Eu acho que vale a pena salientar esta capacidade de resiliência que o poder local mostra em relação a mudanças que temos visto bastante mais drásticas no todo nacional. Há de alguma forma uma confiança ainda num sistema. Se olharmos para os resultados destas eleições, estamos perante o bipartidarismo, estamos perante um cenário eleitoral que não é nada estranho ao longo destes 50 anos de democracia. O mais natural que temos é evidentemente PS e PSD disputarem as lideranças, mudarem de lugares, trocarem municípios entre si, e foi mais ou menos essa situação de normalidade que nós fomos vivendo ao longo da noite de hoje. Muito porque o Chega não conseguiu nem nada que se pareça àquilo que chegou a almejar em determinados momentos. De certa maneira, consegue uma implementação nacional ao conseguir eleger vereadores em, não quero dizer praticamente todos os municípios, mas em uma grande parte deles, mas ao mesmo tempo só consegue 3 câmaras e, portanto, depois de uma expectativa inicial que André Ventura tinha de conquistar 30 câmaras, 13 é manifestamente pouco. É muito pouco. Eu não menosprezo a capacidade que o Chega tem de aparecer, como tu dizes, nas variações de uma série de autarquias, embora exemplos anteriores da capacidade que tem depois de manter alguma disciplina partidária seja muito curta, ou seja, há um pragmatismo às vezes no poder local que faz com que muitos eleitos ou mudem ou apoiem ou saiam do partido, mas mantenham o seu lugar. Vamos ver o que é que acontece nos próximos tempos com alguns destes eleitos do Chega, onde eles podem fazer importância. Tenho isso de conquistar 3, mas depois tenho aqui 2 marcas simbólicas, se tu quiseres, que mostram como foi pouca ou como foi pequena a noite do Chega. Por um lado, não consegue ultrapassar o CDS-PP, e esse é um partido que tem sido traçado muitas vezes o seu fim em termos autárquicos, e não consegue claramente ultrapassar o PCP ou a CDU, se quisermos, e isso pesa no discurso que é muito fanfarrão normalmente do Chega, e que iria haver uma onda. Eu diria também que vale a pena fazermos aqui uma espécie de juízo a nós próprios, muitas vezes nos mídias, comentadores que empolam muito a capacidade de perturbação do Chega, atendendo àquilo que aconteceu, obviamente, na Assembleia da República, mas que, de facto, quando chegamos ao poder local, quando as pessoas têm que escolher os seus vizinhos para governar o seu quintal, as coisas são um bocadinho diferentes, e apesar de muita insatisfação que se nota, e quando tivermos uma leitura mais fina destes resultados, das mudanças de alguns protagonistas, da quebra que alguns que julgávamos que iam ganhar, eu estou-me a lembrar no PSD, de Vítor Ruas, se calhar de Guimarães, do PS, de alguma forma, às vezes este cansaço que nós sentimos que faz parte deste tempo que vivemos hoje em relação à democracia, eu diria que não tem provocado o mesmo nível de erosão ao nível do poder local, onde as pessoas estão muito mais próximas dos problemas e das soluções, e isso é um sinal de esperança para aquilo que nós achamos que é ter uma democracia equilibrada, ter alternância, mudança, obviamente discutir muitas soluções diferentes, termos em cima da mesa um cardápio de programas
programas que nos ajudam a nós, cidadãos, a olhar, mesmo que eu acho que muitas vezes a campanha eleitoral em alguns municípios muito importantes resvalou para a demagogia, resvalou para a leitura daquilo que se faz, do que se passa nas redes sociais, dos temas que achamos que estão na moda, sejam eles a segurança, a imigração, e eu isso acho que diminui a democracia local, que deveria estar a tratar daquilo que são os grandes problemas do poder local, que aqueles que afetam os seus cidadãos. Evidentemente que há um que passou por toda a gente e que há 4 anos não era tão verdade, então há 8 nem se falava, e ele já cá estava. Estou a falar da habitação, como é evidente, mas acho que precisávamos ainda de melhores respostas em áreas como a mobilidade que são áreas da limpeza urbana, tudo isso que são temas bastante importantes e que de alguma forma num município ou outro ficaram ofuscados por temas da moda, que às vezes mesmo os candidatos a puxarem as coisas para além da realidade, mas onde as palavras-chave, os chavões ajudam muito a conquistar eleitorado, e nesse caso mostrou pelo menos que ainda continua a render esse discurso. Não resistem a perguntar-te, porque há mais 2 partidos que de certa maneira têm alguma implementação já nacional, mas que depois chegam às eleições autárquicas. Podemos dizer que são um pouco um flop. Estamos a falar da Iniciativa Liberal e do Livre, que não conseguem ir muito para ali além das coligações onde elegem representantes. Ruben, é por isso que a gente não pode deixar de continuar a dar importância e olhar com foco o Chega. Ele consegue em pouco mais de 5 anos aquilo que, por exemplo, a Iniciativa Liberal, terá mais ou menos o mesmo tempo de vida do Chega, ainda não conseguiu, e por isso, mesmo que André Ventura tenha ficado muito aquém dos seus objetivos, mostra capacidade de crescimento, e isso continua a ser, obviamente, um ponto a sublinhar. O Bloco de Esquerda a extinguir-se e a desaparecer, confesso que ainda não tive tempo de ver as contas do Livre para perceber qual é a sua capacidade em termos de mandatos e para ver em algumas cidades ou núcleos urbanos importantes até que ponto conseguiu alguma representação. Tem a Câmara de Felgueiras numa coligação com o PS. Com o PS, sim, mas essa também já existia, não Exato. é? Não há aqui propriamente uma novidade. Imagino que tenha contribuído, nomeadamente em Lisboa, para que a vitória tenha estado tão longe de estar definida, pelo menos daquilo que nós sabemos dos resultados. Haverá aí sempre um contributo que que eles possam ter dado, mas eu vou querer ver os mandatos e perceber de alguma forma se aquilo que eles têm conquistado a nível do Parlamento tem alguma tradução a nível local, embora imagino que não seja muito fácil conseguir aquilo que, apesar de tudo, CDU, Chega e CDS continuam a conseguir. Valerá a pena, a partir desta segunda-feira, olhar de uma forma mais fina para cada um destes números e perceber o impacto que tem nas comunidades locais. Obrigado, David. Obrigado eu, Roman. Para terminar, um conselho: se quiser saber o resultado na sua freguesia, vá a público.pt. Lá estão todos os resultados, freguesia a freguesia, concelho a concelho. Público.pt. É passar por lá. Eu sou o Ruben Martins. O texto de abertura foi escrito pelo Manuel Carvalho. David Pontes foi o meu convidado de hoje. Aquele abraço. Até amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.